Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de Assets 1 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dessa aula não fazer muito sentido para você. Essa aula está sendo criada para servir como material de revisão para os alunos matriculados no curso de Jogos, né? E não tem intuito de fazer monetização ou de acumular likes e subscribes ou nada do tipo. É só uma forma para que os alunos possam acessar com mais liberdade a revisão de aula. Essa revisão de aula para os alunos matriculados fica também dentro da nossa plataforma da PUC. É, o Canvas, né? E dentro desse Canvas a gente tem nossa lista de aulas do semestre, né? Se você estiver vendo isso no YouTube, tem uma playlist também no YouTube, Criação de Assets 1 de 2023, que se você assistir na ordem, talvez faça mais sentido. Pessoas matriculadas que estão comigo ao vivo assistindo aqui, deixa eu conversar com vocês. Olha que interessante, onde é que a gente já está no curso. Olha que loucura. A gente já está na unidade 3 de colorização. Olha só como a gente está perto do fim do conteúdo teórico, né? Olha só. Na verdade, a gente vai gastar algum tempo com texturização dos modelos, né? Tem alguns conceitos que demoram um pouco mais agora para a gente poder absorver. É, então a gente deve gastar algumas aulas, não é só essa aula teórica de texturização, a gente deve gastar algumas aulas teóricas sobre texturização. Essa é só a primeira, né, só a introdução, mas ela talvez já sirva para a gente entender algumas configurações que a gente tem é, do processo de pintura de textura. Tá? Pintura de textura é um método alternativo de colorização. Você não precisa modelar e colorizar os modelos do semestre com pintura de textura. Você pode fazer o que foi feito na aula passada, que é a colorização de vértice, em todos os modelos do seu semestre. Né? Eu recomendo, lógico, que você estude a pintura de textura, mas nem todo mundo tem interesse, habilidade ou vai conseguir pegar os conteúdos de pintura de textura tão rápido. Então, se você achar que os assets com cor de vértice estão ficando melhores, você pode concentrar nesse método de colorização, tá? O intuito aqui é que vocês tenham opções de trabalho e não que seja uma ditadura de como deve ser feitos os modelos, tá? Dito isso, a gente vai começar a falar sobre textura, dá para ver aqui que existe um conteúdo isolado à parte aqui, que é o conteúdo de abertura de UV, né, que vai ser um conteúdo importante para a gente, né? E talvez eu crie mais um ou outro vídeo acrescentando aqui nessa lista para que fique mais decupado o processo. Mas vamos lá. Eu posso colorir isso com cor de vértice, não tem problema eu vir aqui e pintar tudo com Vertex Paint, que é uma coisa que a gente já viu. Mas, né, o Vertex Paint ele vai colorir apenas nos vértices. Então, toda vez que eu coloro com Vertex Paint, vamos colorir esse aqui só para relembrar, né? Toda vez que eu passo uma cor aqui, vamos pintar o foguete de vermelhinho aqui. Eu estou colorindo o vértice, esse vértice está emitindo as cores dele, né? Vamos selecionar todos os vértices aqui para as extremidades, né? Ou seja, para as conexões. Eu não consigo pintar no meio da face. Então, se eu quiser colocar um detalhe aqui na minha face, não existe como eu fazer com a pintura de vértice, porque o vértice é que recebe a cor, né? Então, para eu colocar um detalhe na superfície aqui, ó, né, supondo que eu queira um detalhe aqui, né, nessa parte, eu vou precisar criar, na verdade, uma textura de uma forma diferente, né? O Ian perguntou como é que eu fiz os pontos brancos aparecerem. Lembrando, gente, esse conteúdo é da aula passada de colorização via Vertex Paint, tá? Vocês podem sempre acessar esse vídeo para revisar. O que eu fiz foi, na verdade, só definir qual que é o tipo de seleção que eu estou fazendo. Seleção de face ou seleção de vértice. Aqui, o que eu fiz foi selecionar todos os vértices. Eu só estou selecionando, eu não estou ligando uma visualização, beleza? Mas, de novo, eu posso pintar aqui, mas eu tenho alguns limites, né? Mesmo que eu consiga fazer, às vezes, uma cor. é, Deixa eu só demonstrar aqui alguma coisa. Mesmo que eu consiga fazer uma cor, às vezes, bem limitada aqui, ó, bem definida, eu não consigo, por exemplo, sei lá que você vai querer fazer com o seu modelo, acrescentar, sei lá, parafusos,
na lataria, né? Acrescentar, tipo, a divisória entre uma lataria e outra, ou então fazer arranhados e desgaste, ou então fazer igual a Maria Fernandes, ou Maria Fernanda, não lembro o sobrenome dela, fazer um gatinho dentro do vidro, assim. É, talvez você precise pintar a textura, tá? Então, talvez o nível de detalhe que você quer no seu modelo peça que você crie uma textura, beleza? Vocês entenderam isso que eu falei? Que a pintura de textura ela vai ser necessária quando vai ser necessária quando se deseja detalhes na face e não no vértice, né? O detalhe ele vai estar na superfície da face, né? Se você entendeu o que eu falei, escreve para mim textura detalhada no bate-papo, só para eu saber que você está entendendo do que se fala quando eu digo sobre essas coisas. Ok, ok. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é apagar esse atributo de cor. Não existe motivo para eu ter Vertex Paint e pintura de textura simultaneamente. É um ou outro. Eu posso ter os dois? Posso. É possível ter os dois. Mas não é necessário. As informações são redundantes. Ou seja, a informação que eu consigo fazer com pintura de textura é exatamente a mesma informação, o mesmo tipo de informação que a pintura de vértice, que é cor de superfície. Então, se eu vou fazer duas informações de cor de superfície, né, elas vão ser redundantes, elas vão se sobrepor de alguma forma. Então, eu quero fazer só a pintura de textura ou só a cor de vértice para poder economizar recurso e para poder também simplificar o processo. Tá? Então, eu não quero fazer o atributo de cor de Vertex Color, eu vou apagar meu atributo de cor aqui, ó, eu vou vir aqui nesse menu de vértices aqui, ó, e vou apagar esse menu de cor aqui, tá? O que eu quero, na verdade, agora é possibilitar que esse modelo receba uma imagem na superfície. Então, eu quero usar uma imagem para pintar a superfície. Só que não tem como eu colocar uma imagem na superfície em três dimensões. Ou seja, para que eu coloque uma imagem na superfície, para que eu coloque uma imagem na superfície, eu preciso traduzir as coordenadas 3D do meu objeto em um mapa 2D. Lembra, uma imagem ela é bidimensional. A imagem ela tem duas dimensões. A imagem vai ter altura e largura. Né? Uma imagem ela vai ter y e x. Mas meu modelo 3D tem x, y e z. Então eu preciso fazer um tipo de ajuste para que a imagem encaixe, ou seja, para que haja intercâmbio entre o vértice do meu modelo, né, a face tridimensional do meu modelo aqui, né, vamos desenhar uma face aqui, e uma face bidimensional, ou seja, eu preciso criar uma versão 2D do meu modelo. Isso tem nome, tá? Isso a gente tem nome no 3D. A gente vai chamar isso de mapa UV. Vamos avançar um pouquinho nisso. Deixa eu apagar essa aba aqui, ó. Deixa eu apagar essa aba aqui. Eu vou apagar todas as outras aqui, ó. Delete, 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 delete. Né? A gente possui abas de trabalho porque eu estou falando aqui no Blender, tá?
eu tenho uma aba que é UV Editing, tá? A aba UV Editing, ela vai permitir que eu faça ajustes bidimensionais nos vértices e que eu veja um mapa bidimensional desses vértices, né? Vai permitir também que eu veja como que a imagem, né? Lembrando que a imagem 2D, ela é uma terceira informação aqui, né? Então a gente tem as duas informações que vêm do modelo, as coordenadas 3D e as coordenadas 2D, e tem uma terceira informação que é a imagem, que são três coisas que eu preciso aqui, tá? Eu posso, obviamente, abrir um editor de UV aqui no Blender a hora que eu quiser, isso faz parte da interface do Blender, mas já que o Blender me traz uma interface pronta para esse trabalho, não tem por que eu não fazer isso. Caso você não tenha essa interface, caso você não encontre essa aba aqui, sempre é possível adicionar ela pelo mais aqui, né? A gente vai ter como adicionar um espaço de trabalho chamado UV-Edit. Tá? Isso vem nesse mais aqui, ó, esse mais que está aqui. Tá? Eu posso adicionar todas as janelas que eu fechei, deixa eu apagar aqui. Todas as janelas que eu fechei, que eu apaguei, eu consigo retornar elas aqui, usando esse maisinho aqui. E pegando aqui a nosso trabalho, né, nosso espaço de trabalho, o geral, né? E aqui tem uma lista. Eu vou pegar editor de UV aqui, ó. E aí a gente vai ter esse editor aqui, ó, que chama UV Editor, desse lado aqui, ó. Aqui eu estou no UV Editor. E no UV Editor eu já consigo ver vértices bidimensionais. Ou seja, já existe uma versão 2D do meu modelo 3D. Ela só não faz muito sentido, né? Ela está bem desorganizada, olha. Não dá para saber que isso faz parte disso, né? Mas não é mentira, né? Isso é verdade. Se eu selecionar uma face aqui, ó, ou selecionar uma face aqui, ó, ele vai mostrar exatamente essa face aqui, ó, que eu selecionei. Ela tem o quê? Ela tem um correspondente bidimensional. Então, essa face aqui tem uma cópia bidimensional dela. Essa cópia é um mapa de UV. A gente vai encontrar isso também nesse menu aqui, né? Indicado aqui, ó. Ou seja, esse modelo possui um mapa de UV, né? Então, esse modelo possui esse mapa de UV. E o que eu estou vendo aqui é esse mapa mesmo, né? Eu estou vendo esse mapa aqui, né? Se eu selecionar meu modelo inteiro, eu vou ver todas as faces ao mesmo tempo aqui, ó. Então, essas são todas as faces do modelo no mapa 2D. Mas isso não é bom para pintura ainda. Então, ainda não está pronto para eu pintar. Eu preciso saber se vocês entenderam esse conceito, só esse conceito, de que existe uma cópia da face 2D, né? Ou seja, existe uma cópia, né? É... Ele está aqui na aba, ele está aqui no canto superior. Se você pedir um arquivo de Blender, se você pedir um arquivo de Blender, ele é uma das abas, tá? Ele é uma das abas, tá? Se você perder esse editor de UV, você pode, se você perder, se ele não existir, se por acaso você perder ele, tem como recuperar, tá? Tem como recuperar esse editor, beleza? Tá. Então vamos lá. Eu preciso que vocês entendam que é uma cópia, tá? Isso é uma cópia dessa face em um espaço bidimensional, ou seja, isso aqui é 2D, isso aqui é 3D. Vocês entendem que existe uma duplicata dessa face no espaço 2D? Né? Se vocês entenderam, manda mapa UV para mim no bate-papo. Então, agora que vocês estão falando que entenderam, deixa eu fazer então uma coisa muito triste aqui, ó.
eu vou apagar meu mapa UV. Eu vou jogar ele fora, tá? Eu vou jogar ele fora. Eu vou descartar ele aqui, ó, tá? Então, eu tenho aqui, eu vou descartar ele. Agora ele não possui mais as cópias, tá? Não existe mais as cópias das faces. Eu joguei elas fora, tá? Eu descartei elas. Eu vou refazer o meu mapa UV. Eu vou refazer o meu mapa UV para que ele fique mais adequado para o meu trabalho, né? Para que eu possa pintar isso com mais qualidade, tá? Então respira fundo, tá? Respira fundo. A gente vai ver isso algumas vezes, tá? Então eu devo voltar nesse conteúdo algumas vezes, né? Mas existe um menu de UV, tá? Existe um menu chamado UV com uma série de opções, né? Para que eu faça o meu mapa de UV aqui, ó, tá? Para que eu faça o meu mapa de UV, tá? Então existem várias opções aqui, ó. As que me interessam aqui, vamos lá, a galera do print vai me ajudar aí, ó. A galera do print vai me ajudar assim. As que me interessam é o Mark Sim, tira print disso. Quem quiser tirar print, anota isso aqui. Essa é uma opção que me interessa, tá? Isso vai marcar um corte no meu modelo para eu poder desembalar ele, para eu poder fazer a abertura do meu V, tá? Quem tirou print aí para mim, manda print no bate-papo aí, quem já tirou o print da tela. Aí, ó. Obrigado. Depois vocês compartilham esses prints aí. O Clear Sim também me interessa, tá? Porque se eu vou marcar, às vezes se eu marcar errado, eu vou querer limpar o meu corte, tá? Então eu vou marcar, né? E vou limpar. E eu vou querer esse comando chamado unwrap, tá? Esse unwrap ele seria o processo de desembalar o meu modelo, tá? Então pode tirar print desse comando aqui, ó, unwrap, ele vai desembalar, tá? Aqui, só para demonstrar funcionando, se eu apertar U, é o atalho de unwrap, tá? Então, esse comando aqui a gente consegue acessar pelo atalho U, tá? Então, tecla U vai me dar o menu de UV, tá? Caso alguém queira anotar isso. Tecla U, atalho de UV. E se eu esquecer, né? Se eu esquecer de clicar aqui, ó, é porque eu já sou uma pessoa velha no Blender que está acostumado com o atalho, né? Então, mas se eu der um unwrap, ele vai tentar abrir o meu modelo aqui. Ele vai tentar. O problema é que ele não consegue, às vezes, abrir isso corretamente, né? É, ele não consegue abrir isso de um jeito que sirva para mim. Então, não dá para pintar aqui, ó. Tá tudo embolado aqui, ó. Tá tudo embolado. Para eu poder abrir esse modelo, é interessante que eu avise para o software como que eu quero que ele corte o modelo, né? Por onde eu quero que ele abra o modelo, né? Como se eu estivesse fazendo um recorte com uma tesoura mesmo, como se eu estivesse falando assim, não, pode abrir isso aqui, né? É, pode abrir esse modelo por aqui, você pode rasgar ele por aqui. Deixa eu apagar isso aqui e deixa eu mostrar a diferença quando a gente marcar cortes aqui para o meu modelo, né? Eu vou pegar o seletor de Edge, tá? Eu quero pegar alguns edges do meu modelo aqui, ó. Só por exemplo, tem que eu não, pegar só esses cantinhos aqui, ó. Só esses cantinhos aqui.
E aí, o que que eu estou informando? Vamos fazer do zero de novo. Pera aí, deixa eu mostrar aqui o que está acontecendo. O unwrap direto é o que está embolando, tá? Só para vocês entenderem, essa parte aqui é a parte que está embolada, ó. Isso aqui é essa asa. Dá para ver que está confuso? Vocês conseguem ver que é difícil pintar isso aqui? Tipo assim, como é que eu vou desenhar aqui em cima, né? Tipo, se tá tudo cruzado e embolado, né? Então, o que eu quero, na verdade, eu queria que essa lateral aqui, ó, eu queria que essa lateral aqui, em vez dela vir toda rasgada assim, eu queria que ela abrisse inteiriça, como se estivesse desembalando uma caixa mesmo, desdobrando uma caixa. Então eu vou falar para ele que ele pode rasgar isso aqui, ó, na hora de fazer o unwrap. Eu vou vir aqui, ó, e vou marcar o corte. E vai ficar vermelho aonde eu marquei o corte. Vai ficar vermelho. Agora, se eu selecionar e pedir para ele dar um unwrap novo, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai ter a parte compridinha da asa, ou seja, essa parte comprida aqui da asa vai estar aqui. E as laterais da asa, elas vão estar aqui, ó. Então agora eu consigo desenhar nessa asa aqui, ó. Então, é isso que o Unwrap vai fazer. Ele vai informar para mim por onde que o modelo pode ser rasgado. Eu vou fazer isso em todas as asas, porque não custa. Eu quero pintar todas elas. Quero pintar todas elas. Então, eu vou vir aqui, Mark Sim. Todas elas têm a lateralzinha vermelha, tá vendo? E se eu selecionar as 4 asas agora e pedir um Unwrap? Aí, ó, as 4 asinhas todas iguaizinhas, né? Quase iguais. Teve uma aqui que eu esqueci de cortar um pedaço, mas tudo bem. E eu posso pintar isso. Vai ficar mais fácil pintar isso, né? Então, tudo que for em formato de caixa, né, formato de retangular, você pode fazer uma abertura aqui que vai ajudar você na hora da pintura do seu modelo, tá? Então, isso aqui é um corte que eu fiz. Eu vou ter que pintar 4 vezes, né? Vamos combinar que aqui eu não precisava ter feito. Eu posso, na verdade, vir aqui, ó, e sobrepor as que são iguais, né? Mas não, é tudo igual, sobreponho o que foi igual. Que aí eu pinto uma vez só as 4 asas, né? Então, esse aqui é um macete que eu provavelmente vou querer fazer na minha pintura, né? Que é em vez de pintar, assim, é, em vez de pintar né? Tipo, 4 vezes a mesma asa, eu quero pintar uma vez só, né? É, e esse processo, deixa eu já adiantar para vocês, vocês vão ter que ter um pouco de prática para entender o que que é um bom corte, tá? Mas o ideal é que as ilhas, né, as ilhas de UV sejam mais inteiras, assim, ó. Né, para na hora que eu estiver desenhando num software de pintura, ou na hora que eu estiver desenhando no Blender, eu poder ter mais liberdade para pintar, né? Então, ideal que não tenha muitos cortes para abrir um UV, que a gente não faça exageros de corte na abertura de UV. Algumas partes aqui, ó, eu vou querer separar também, né? Então, às vezes eu vou querer separar o que que é a parte de dentro de um modelo, né? O que que é a parte externa da turbina, né? O que que é né, uma tampa da coisa, né? Então, alguns aqui eu vou querer cortar também. Porque se eu pegar esse foguete e pedir para ele abrir esse foguete aqui, ó, ele não vai conseguir resolver, ó. Ele vai falar assim, nossa, não sei como é que resolve esse corte aqui não, ó. Então ele fala, ó, você precisa adicionar corte para poder abrir isso aqui, ó.
Então ele não conseguiu resolver. Então, se eu vier aqui e falar para ele separar partes, ele talvez consiga abrir para a gente, né, o modelo. Aqui, deixa eu apagar, deixa eu fazer uma gambiarra. Eu posso ensinar macete? Turma de primeiro período do primeiro semestre de 2023. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu posso ensinar um macete para vocês? Se eu ensinar uma mutreta, vocês vão aprender a mutreta? Se vocês acham que eu posso ensinar um macete, manda aí mutreta aí para mim no bate-papo. Se vocês acharem que não, manda um não. Tá, então deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Não tem porquê eu abrir o V 4 vezes da mesma coisa. Se a pintura vai ser igual, eu vou apagar essas 3 asas aqui, ó. E vou duplicar essa que está já aberta, tá? Vou na visão de topo aqui, ó, sem perspectiva. Eu estou usando o cursor para duplicar, tá? Mas deixa eu rotacionar aqui. Se eu duplicar uma coisa que eu já abri o V, se eu duplicar uma parte que eu já abri o V, então o V dessas partes todas aqui, ó, vai estar no mesmo espaço. Então aqui, ó, eu dupliquei os 4 Vs aqui, ó, vão estar já alinhados. Então quer dizer que se eu pintar uma asa, eu pinto as 4 ao mesmo tempo, tá? Então se você tem um conteúdo que é repetido no seu modelo, você abre o V primeiro e duplica depois. Essa aqui é a mutreta, tá? Então vamos lá. Se você sabe que você vai pintar a textura de um modelo e existe uma parte que é repetida, você abre o V primeiro e duplica depois. Essa é a mutreta. Vocês entenderam o que eu falei? Se vocês entenderam, manda aí o V primeiro, duplicar depois no bate-papo. É isso aí, ó. Legal, tá? Então, deixa eu apagar aqui essas duplicatas aqui só porque eu não vou querer elas por enquanto. Aqui, o corpo do meu foguete tem 2 formas de eu pensar a abertura de UV dele aqui, ó. Primeira coisa, eu quero tirar essa tampa. Se é a parte de baixo, então eu vou vir aqui, vou dar um marquezinho aqui, ó. Então eu quero separar essa tampa aqui. Talvez eu queira fazer, inclusive, a separação da parte de dentro e da parte de fora, né? Talvez eu queira separar isso aqui disso aqui, tá? Então isso é uma coisa que pode ser importante para mim. Outra coisa que pode ser importante aqui, ó, é eu separar. Eu posso escolher abrir o meu foguete meio a meio, parte da frente e parte de trás. Então, essa é uma coisa que talvez eu queira fazer. Ou seja, separar a metade da frente e a metade de trás. Não é uma ideia ruim eu separar esse foguete em 2 metades, né? Frente e costas. Tá? Então, eu peguei aqui a seleção no centro, né? Mas eu não quero essa parte de baixo, não. Eu quero só a parte. Eu quero só a parte da frente. Tá? Então, aqui, ó, eu vou apertar o Mark Sim.
E aqui eu quero ver como que ficou essa peça aqui, ó. Então agora eu tenho as duas metades do foguete. Pois é, Davi, eu falei isso mais cedo, vamos relembrar. Possível é, mas não é necessário. Isso seria redundante. As duas ferramentas vão fazer a mesma coisa. Então isso seria informação redundante. Você, na verdade, estaria complicando um processo em vez de simplificar ele. Então é desnecessário, tá? Ou seja, é possível, mas não tem motivo para a gente fazer isso, não, tá? Pelo menos não nesse semestre. Em criação avançada a gente pode achar uns motivos para fazer isso. Mas nesse semestre a gente não tem motivo para fazer isso, beleza? Então, só relembrando, é possível pintar simultaneamente com vertex e textura? É, mas para o nosso trabalho nesse semestre isso é redundante. No terceiro período a gente vê motivos para fazer isso, né? Quando a gente tiver em criação avançada de assets, né? Ou assets 2. Então aqui, ó, deu para ver aqui o que, que aconteceu, ó. Essa partezinha aqui de baixo, essa é a parte de dentro da minha turbina, essa é a parte de fora da minha turbina. Uma dessas metades é a parte da frente do meu foguete, a outra é a parte de trás do meu foguete. Como é que será que está essa parte aqui, ó? Vamos ver aqui como é que isso aqui está abrindo. Esse aqui ele está abrindo de forma irregular, porque ele é irregular mesmo, tá? Então, eu fiz essa distorção é o motivo pelo qual essa parte é irregular, né? E esse objeto aqui, ó, ele tem uma face lá dentro que eu vou arrumar agora, que é uma face que eu quero pintar o gatinho. Inclusive, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu acho que eu posso, inclusive, remover algumas coisas aqui. Aí. Então, eu quero usar essa face aqui para desenhar um personagem lá dentro. Então, essa face aqui existe para isso, tá? Como eu quero desenhar um personagem aqui dentro, talvez eu queira separar essa face do restante da minha cabine. Então, eu vou vir aqui, o Mark Sim, e separar isso aqui. E talvez eu queira separar também as metades de cima e de baixo dessa turbina, ou querer fazer ela relativamente reta, né? Então, se eu marcar um corte aqui, opa, eu consigo começar a separar é, 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 essas laterais aqui, né? Então, talvez eu queira fazer metade de cima, metade de baixo, só para... Então, aqui eu consigo pintar essas laterais aqui e funciona, tá? É... Então, se eu selecionar meu objeto todo agora e der um unwrap, ele vai estar bem mais organizado, ó, né? Olha só, ele está bem mais organizado. Ele não está perfeito, porque algumas coisas estão de cabeça para baixo, mas ele está bem mais organizado que antes, né? Ou seja, é possível é, é, levar isso para a pintura e explicar para a pessoa, né? Tipo, o que que ela tem que pintar, quais são as peças que ela tem que fazer, né? Fica mais fácil para desenhar nessa estrutura do que naquele UV inicial, né? Se alguém quiser voltar ao vídeo depois, quando estiver assistindo a versão gravada e ver como que estava antes, estava bem, bem bizarro, tá? Então, parte do nosso trabalho aqui na área 3D é marcar cortes, né, e abrir o V. Abrir o V seria esse unwrap, tá? E marcar os cortes seria isso aqui.
Eu tenho outras formas de abertura de UV, mas a gente vai ver essas outras formas depois, tá? Depois a gente vai ver essas outras formas de abrir UV. Por enquanto me interessa Unwrap, Mark Sim, Clear Sim nesse espaço. No espaço 2D aqui, ó, nesse espaço 2D aqui, me interessa a organização dessas peças, tá? Isso é uma coisa que me interessa aqui. Como que essas peças vão ser distribuídas nesse espaço aqui, ó, dentro dessa área aqui desse grid. Então, tudo que for tiver de cabeça para baixo, eu posso colocar de cabeça para cima aqui, ó. Eu quero colocar bem coladinho no cantinho. E lembrando, eu vou usar os mesmos atalhos que eu estou usando para edição, tá? Então, grab, rotate, scale, são os mesmos atalhos que eu estou usando aqui para posicionar, né? Ctrl L para selecionar linkado, são os mesmos atalhos, tá? Então aqui, ó, eu vou girar aqui 180 graus e eu posso inclusive alinhar essas duas peças aqui, ó. Elas são simétricas, eu posso colocar uma em cima da outra. Não tem problema. Eu só tenho que lembrar de colocar elas precisamente em cima uma da outra, né? Então, precisão aqui é o nosso nome, né? Então isso vai me ajudar o quê? Quando eu pintar um lado do modelo, eu também vou pintar o outro lado do modelo, ou seja, eu vou pintar duas partes ao mesmo tempo, né? Mesma coisa com a asa, né? Quando eu duplicar as asas, vamos colocar a asa aqui do lado, né? Quando eu pintar a asa, eu vou pintar também. Quando eu pintar uma, eu vou estar pintando todas elas ao mesmo tempo, né? Eu vou ter uma asa e todas elas vão ser pintadas ao mesmo tempo. A minha turbina, vamos fazer o seguinte, vamos criar um espaço mais. Eu quero organizar isso dentro de um espaço quadrado, tá, gente? Entendo que eu quero organizar isso dentro de um espaço quadrado. Então, se eu estou usando aqui, né, tipo, um tamanho, né, eu quero que o meu espaço aqui seja quadrado. Não, não é um atalho, não é um atalho, mas existe ferramenta para isso, Rafael. Existe ferramenta, a gente não entrou nela, mas é o imã, tá? O imã, ele é a ferramenta para isso. Então, ele vai grudar, tá? As coisas. Não é um atalho, mas existe uma ferramenta para isso, tá? De novo, se eu não estou explicando é porque ela tem alguns perigos de erro, tá? Algumas coisas que erra. Então você tem que ficar muito atento para ver se o design continua o mesmo depois que você usar ela, tá? Então, essa é uma ferramenta que eu vou passar um pouco depois, eu volto nela, tá? Essa aqui vai ficar um pouco para frente. É, Então, aqui. Aí, ó, tá aí. Deixa eu fazer com essa peça aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês com o imã nessa peça aqui, ó. Eu vou selecionar isso aqui, vou ligar o imã de vertex, vou dar grab e ele vai começar a querer grudar nos vértices, ó. Então tá vendo que ele está tentando grudar aqui as coisas? De novo, porque ele possui um automatismo, eu posso provocar erros na coisa. Então eu tenho que ficar atento com o design e isso não impede que eu tenha que fazer às vezes ajustes mais precisos, tá? Outra coisa também que eu preciso descobrir é que às vezes a coisa ela tá num formato ou num ângulo diferenciado. Então, de novo, grudar não necessariamente quer dizer que a pintura vai ficar boa, tá? Um outro jeito de alinhar as coisas sem o imã é você selecionar os vértices e dar escala em zero. Se você selecionar dois vértices e dar escala em zero, você vai alinhar eles, tá? Então, isso é uma outra forma de alinhar as peças, tá? Mas é um trabalho, de novo,
que só vale a pena se você sabe que quer assimetria, né? E, e a abertura não está precisa, tá? É, não é um trabalho divertido, tá? É, não é um trabalho divertido. Então, os dois métodos fazem isso, né? É, e aí tem configurações que a gente pode mexer para ver quem é que vai grudar em quem, se é quem está mais próximo, se é o que está no meio ou ativo, né? Então, aqui eu estou usando o grep, é um pouco mais rápido. E lembrando, gente, esse imã também existe no 3D, tá? Esse imã também existe aqui, ó. E ele tem mais opções de alinhamento. Eu não estou explicando ele porque ele tem algumas chances de erro, então você tem que ficar vigiando seu modelo para ver se você fez bonitinho. Mas aqui, olha só, essas duas peças agora elas estão no mesmo lugar. Quando eu pintar a metade de baixo, eu vou estar pintando a metade de cima também, tá? Então deixa eu desligar esse imã e vamos colocar. Lembrando que isso aqui está aberto nesse ângulo, né? Ou nesse ângulo, né? Então eu quero manter esse espaçamento aqui, tá? É, as partes da turbina, né? Parte externa da turbina. É, eu quero colocar ela. é, eu queria acho que ela ficasse embaixo. Deixa eu fazer isso. Opa, tem que selecionar todo mundo aqui. Ctrl L. Eu queria que ela ficasse embaixo. E isso aqui são boas práticas, tá? É bom lembrar que isso aqui que eu estou fazendo são boas práticas de do gerenciamento da informação. Eu estou fazendo um mapa que é fácil de ler, né? Ou seja, é fácil para a pessoa ler, né? Mas dá para fazer arranjos melhores. Por exemplo, quanto menos espaço vazio você tiver na sua pintura de textura, melhor, né? Então, vocês vão ver que alguns mapas as pessoas fazem, às vezes, alguma torção para poder ficar com menos espaço livre possível, né? É, e aqui eu quero dar uma diga. Tá, não, mas calma lá, calma lá, calma lá. Isso aí você tá. Tá, primeira coisa, sem saber qual que é o nome do recurso, fica um pouco, fica um pouco difícil, tá? Eu saber se eu vou cobrar uma coisa ou não, se eu nem sei qual que é o nome da coisa. Outra coisa que, para efeitos didáticos, gente, é melhor começar fazendo um por um, para você entender, repetir o processo e tal. Então, fazer múltiplos objetos ao mesmo tempo é possível. Você pode fazer todos os objetos numa única imagem. Isso é totalmente possível. Mas, pois é, isso é um processo. Isso não é uma ferramenta. Isso é um processo, tá? Esse é o processo. Então, a gente vai começar um por um. Eu não confio em vocês, tem que lembrar disso. Eu não confio em vocês. É o processo onde você tem vários objetos. Vamos pegar aqui. Deixa eu adicionar aqui, só para explicar isso que o Gabriel está falando, que é coisa que vocês podem encontrar por aí nas internet, né? É, ok. Então, você pode ter vários objetos. Você pode ter vários objetos. E todos esses objetos podem compartilhar a mesma imagem. Ou seja, se eu entrar no modo Edit, eu vou ter o quê? Eu vou ter
todos os objetos sobrepostos aqui. Eu posso fazer o quê? Eu posso falar que o meu macaco ocupa o canto superior direito, o meu cubo ocupa o canto superior esquerdo e o meu foguete o canto inferior esquerdo, por exemplo, né? Ou seja, todos eles estão no mesmo espaço. Eu esqueci de selecionar os olhos do macaco. Todos eles estão na mesma imagem, tá? Estão na mesma imagem. E juntar na mesma imagem é um processo que a gente chama de atlas de textura. Atlas, por quê? Porque é um conjunto de mapas, né? Atlas é o conjunto de mapas. Já viram Atlas geográfico? Atlas é o conjunto de mapas. Então, isso é um processo. Mas para fazer esse processo, eu posso primeiro abrir os meus UV separados. Então, eu não preciso fazer direto no Atlas. Então, eu posso fazer o UV de cada objeto e depois juntar no Atlas. Não é difícil, é só selecionar e posicionar, tá? Então, isso não é um processo difícil. A primeira coisa que eu tenho que fazer, na verdade, é ter certeza. Mas a gente tem que primeiro saber que vocês fazem bons UVs. Bobagem eu cobrar esse processo antes de ter certeza que vocês conseguem fazer um bom UV. Isso é etapa, entendeu? Eu estou numa etapa. Essa etapa é outra coisa. Ela vem depois. Tá? A gente vai explicar por que é a importância do Atlas na frente. Tá? Mas eu primeiro preciso concentrar aqui. Você consegue pintar a textura de um objeto. Tá? E tem como transformar em Atlas depois. Então não preocupe com isso não. Tá? Aqui, ó, essa é a última parte do meu modelinho. Tá? Que é essa janelinha aqui. Essa parte aqui, mentira, a penúltima parte, né? Eu tenho ainda o redoma. Ah, a redoma eu não preciso fazer nada, ela vai sair assim, ó, né? Eu não preciso cortar o UV dela, porque ela já é cortada, na verdade. Ela não tem nada aqui na base, então objetos que são ocos assim, né, que são vazados assim, ou plano, por exemplo, você não precisa cortar um plano. O plano ele já é cortado, ele já é bidimensional. Isso aqui já tem os cortes necessários, então eu não preciso fazer o ver disso aqui. Mas aqui eu acho que dá para entender. Isso aqui é a minha redoma, né, a redoma do meu foguete, né? Isso aqui é a face ativa. Deixa eu dar um hide aqui. É, isso aqui é uma face ativa, tá? Ou é um erro de modelagem. Isso é uma face ativa. É, vamos pôr a seleção por face. A face ativa, que é a última que você selecionar, ela vai estar sempre mais clara, tá? Isso é a face ativa. É igual quando você seleciona vários objetos, você tem um objeto ativo, ou quando você seleciona vários vértices, você tem um vértice ativo, né? Então, é isso que está acontecendo, tá? Mas vamos lá. Deixa eu dar um Alt H aqui. O que eu quero fazer aqui? De novo, eu quero que meu objeto ocupe um espaço quadrado de imagem, tá? Eu quero que ele ocupe um espaço quadrado de imagem. Eu provavelmente vou querer. Essa redoma é um pouco maior do que isso aqui. A redoma eu posso fazer ela menorzinha assim, né? E essa parte aqui, ó, eu estou tentando chegar nela já tem um tempo, né? Por que que essa peça aqui é importante? Porque se nela eu vou desenhar uma coisa mais detalhada, se nela eu vou fazer uma coisa mais detalhada, eu preciso que ela tenha mais pixels na minha imagem. Então, eu quero fazer com que ela seja maior do que as outras coisas, tá? Eu quero que ela seja maior do que as outras coisas, para poder pintar com mais detalhe. Então,
E tudo aqui, ó, todas as coisas que eu fizer, eu quero que elas encaixem no espaço mais quadrado possível, né? Ou seja, eu não quero desperdício de pixel, né? Não tem problema, né, ficar às vezes um pouco fora, porque a gente pode encaixar outros objetos aqui, né? Então eu posso usar essa imagem para mais de um objeto, mas o mais quadrado possível. Compartilhamento parou? Vamos refazer ele aqui, ó. Beleza. Aqui eu acho que dá para perceber o que eu estou fazendo. Eu não fiz muita coisa entre, sei lá, quando vocês estavam vendo agora. Mas, de novo, essa é a primeira parte do nosso processo de textura, tá? Essa é a primeira parte do nosso processo de textura, né? Que é criar uma versão bidimensional do nosso modelo, tá? É, vai demorar um pouquinho, eu não acho que vocês vão fazer isso de primeira, tá? Acho que vocês vão fazer alguns testes e tal, né? E eu acho que eventualmente vocês vão ficar craque nisso aqui e vão fazer várias coisas. Mas deixa eu duplicar a minha asa de novo, né? É, deixa eu duplicar essa asa de novo, porque eu quero ter várias delas, né? É, deixa eu colocar aqui meu cursor na minha seleção. Deixa eu selecionar minha asa aqui. Eu estou usando o cursor como modo de transformação. E eu quero duplicar e rotacionar. Duplicar e rotacionar. Duplicar e rotacionar. Certo? Vou salvar esse foguete, porque deu trabalho fazer isso, né? Deu trabalho fazer esse foguete, né? É, e aí, deixa eu voltar aqui na minha anotação. O que eu fiz aqui, ó, até agora, foi essa parte aqui, ó. Eu criei uma versão 2D do meu modelo 3D, tá? Eu fiz um mapa de UV, tá? Eu criei uma versão 2D do meu modelo 3D. Eu fiz um mapa de UV. Então aqui em UV Editing, se eu selecionar todos os vértices aqui, eu vou ver isso aqui, tá? E eu só posicionei aqui. Isso aqui é o nosso começo. De novo, a gente está começando agora com o processo de UV, né? A gente vai ver mais coisas, né? A gente vai ver que dá para aproveitar, por exemplo, é, é, os espaços estão vazios aqui para outros modelos. É um processo que a pergunta do Gabriel já é um adiantamento desse problema do futuro, que é, né, tipo, se você compartilhar a imagem para vários objetos, né, cada objeto tem seu mapa UV, mas eles compartilham a mesma imagem, a gente vai chegar lá, isso é um jeito ótimo de otimizar processos de produção, tá? É bem importante, inclusive, para a gente simplificar nossa vida em jogos. A gente vai ver isso depois. Por enquanto, eu preciso que vocês tentem abrir UVs dos objetos isoladamente, né, para poder fixar o conteúdo, criar habilidade, né, e observar alguns dos processos e otimização, né? Então a gente provavelmente na semana que vem a gente vai estar abrindo Vs para pintar texturas, certo? Mas eu tenho que mostrar para que serve isso, tá? Então agora, nessa segunda parte da aula, eu quero encaixar a imagem no nosso modelo para poder pintar alguma coisa, para poder fazer a pintura do nosso modelo, tá? Tá tranquilo? Eu posso ir para essa parte de encaixar a imagem? Se vocês acharem que está tudo bem para eu ir para a próxima etapa, que é encaixar a imagem no nosso modelo 3D, manda para mim imagem no bate-papo. Se você tiver alguma dúvida ainda antes de eu avançar, manda pergunta.
Tem bastante imagem no nosso bate-papo, eu vou acreditar que eu posso seguir. E aí agora eu vou apagar essa anotação. Não, deixa essa anotação, deixa ela aqui. Deixa essa parte da anotação aqui. Eu vou para outra aba. Lembrando, as abas eu fechei elas, mas elas vêm aqui por padrão, tá? Eu vou para a aba de shading, tá? É, eu vou para a aba de shading, né? É uma aba de sombreamento, tá? É uma aba de sombreamento. Tá? É essa aba que eu vou usar agora. Então eu vou adicionar aqui shading, tá? Então para quem gosta dos print, essa aba que eu vou usar agora, tá? Essa aba aqui, ó, ela vai vir já na visão de material. Então ela vai vir na visão de material preview, tá? Então isso vai vir. Ela vem com um navegador de imagem, ela vem com um editor de imagem aqui, ó, com o meu configurador de shader e material, né? Com o nosso seletor de objetos e com a nossa barra de propriedades. O que eu vou fazer agora é criar um material, porque não tem como eu desenhar uma imagem na superfície sem material. Então eu preciso que nessa caixinha aqui exista o material do meu foguete, né? Existe um material para o meu foguete, né? Esse material para o meu foguete eu vou criar, ele não existe aqui, tá? Mas, se você tem um projeto de Blender, talvez exista um material genérico que vem com o Blender aqui, né? Talvez você já tenha um material no projeto. Eu não vou usar esse material, eu vou criar um novo, que eu acho mais interessante. Mas você pode usar esse aqui, tanto faz. Eu só acho interessante apertar o botão aqui para a gente poder criar um material novo, né? Se eu criar um material novo aqui, eu vou chamar esse material de Rocket Material. Então aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho o meu objeto, os meus vértices e o material do foguete, né? E quando eu criei o material do foguete, veio esse monte de configuração aqui, ó, que é uma tradução dessa interface aqui, ó, tá? É uma tradução dessa interface. Por mais que eu goste de barrinhas de configuração, e algumas eu queira usar inclusive, me interessa agora essa interface aqui, ó. Essa interface aqui, ela tem nome, obviamente, né? Ela é um editor de shader, sombreamento, tá? E esse tipo de sistema a gente chama de sistema de nodes, né? Então, é um sistema de nodes, onde cada caixinha dessa daqui é um node. Cada caixinha dessa aqui é um nó de uma sequência de imagem, tá? Por enquanto, eu vou maximizar essa janela, tá? Só para ficar mais fácil para vocês lerem. Então, eu vou maximizar essa janela. Eu só maximizei ela, tá? Então, o que vai acontecer é, existe aqui um conjunto de informações que eu vou criar para desenhar a superfície do objeto. Então, eu quero afetar a superfície do meu objeto. Para afetar a superfície do meu objeto, eu preciso de um shader. Aqui no caso é um shader node, que é esse shader verdinho aqui, ó, que é o que a gente vai usar nesse semestre. E eu preciso que a minha imagem de textura, ela afete a cor. Então a imagem de textura, ela na verdade, ela vai ser também um node que vai afetar a cor do objeto, né? E a gente ainda vai ter um outro node que é o meu UV afetando a minha imagem que afeta a cor do meu objeto. É uma cadeia de processamento. Essa cadeia de processamento aqui, ó, a gente chama de material. Ela pode ser feita tanto com código quanto com nodes,
No caso, para quem está começando, é ideal que a gente veja os nodes, vai ficar visual, né? A coisa vai ficar visual, né? E a gente precisa disso para poder pintar a nossa textura dentro do Blender. A gente precisa disso para poder visualizar o nosso modelo antes de enviar para a Unity. Na Unity, se eu abrir um projeto da Unity, será que dá tempo de abrir? Será que demora muito? Se eu abrir um projeto aqui, vamos ver quanto tempo leva para eu abrir um projeto aqui. Na Unity, a gente já tem o nosso material com um espaço de imagem para ser encaixado. Então a Unity já entrega para mim o material padrão dela, né, o material standard dela, já com encaixe para imagem. Aqui no Blender o encaixe ele é opcional. Você pode ou não usar a imagem. Então a gente é que vai criar um encaixe da imagem aqui, né? Vou esperar esse motor carregar aqui, né? E deixa eu maximizar aqui. Só vou mostrar aqui enquanto está carregando, né? Eu vou dar um zoom aqui. Essa janela eu tinha dado um maximizar dela. Então, quando a gente tem um material na Unity, quando eu crio um material na Unity, material, vamos chamar aqui de Rocket também, Material. Ele já vai ter aqui, ó, um espaço para encaixar a imagem. Então, esse espaço aqui, ó, que chama albedo, que é também a cor do objeto, ele já tem um encaixe para a imagem aqui, ó. Então é isso que a gente está fazendo. A gente está criando uma imagem para encaixar aqui dentro e colorir meu modelo. Deixa eu minimizar a Unity aqui por enquanto, né? E deixa eu criar essa imagem aqui, ó. Deixa eu criar essa imagem para gente, tá? De novo, eu estou maximizando a janela, estou maximizando essa janela, tá? Só para que vocês vejam melhor, mas você pode fazer tudo aqui, né? Zoom, panorâmica, é tudo igual no 3D. Inclusive aqui também funciona Grab, né? Então, são os mesmos atalhos que eu passei, né? Mas eu quero adicionar aqui, ó. Eu quero adicionar uma textura do tipo imagem. Então vamos vir aqui, ó. Vou adicionar uma textura do tipo imagem. Galera de plantão do print screen, tira o print aí pra nós. De novo, para quem quer tirar o print aqui. Vamos lá, textura, image. Então, galera de plantão do print de tela. Deixei um tempo para o print. Image texture. Criei. E aí, ó, eu criei. Vamos fazer de novo aqui. Eu quero fazer maximizado. Edge. Texture. Image. Ele vai criar uma caixinha de imagem. Aí, ó. E essa caixinha de imagem aqui, ó, ela tem uma saída de cor que eu posso ligar aqui, ó, na minha cor base. Então eu consigo ligar aqui a minha imagem, tá? O Blender já lê o UV automaticamente. Se o seu modelo tem UV, ele já lê que isso aqui é um UV. Mas é boa prática a gente colocar o UV afetando isso aqui, né? Então eu vou adicionar um input chamado UVMap, né? Só porque é uma boa prática. Então, isso aqui. Vou fazer de novo para a galera do print de plantão. Eu vou vir aqui no meu Edge,
input UVMap. Então, para quem quer tirar o print de plantão, né? Vou dar um tempo para ver se eu bater o print aí. Os alunos gostam de bater print para fazer as anotações de aula. O tempo print foi. UVMap. É uma caixinha assim. Deixa eu maximizar para a gente poder ver. E essa caixinha de UV eu vou ligar aqui e vou pedir aqui nesse campo o mapa de UV que meu objeto tem. Meu objeto já tem um mapa de UV, ele vai achar esse mapa de UV na lista. E eu vou ligar isso aqui, né? Posso apagar então agora esse desenho aqui porque eu substituí o meu objeto, né? E aí agora eu tenho cor ligada na cor, UV ligado no V, superfície ligado na superfície. Observa que as cores coincidem, tá? Azul no azul, amarelo no amarelo, verde no verde, tá? Então isso é um material para pintar textura. E aí? E obviamente que eu não tenho imagem nenhuma ainda. Eu tenho o material, mas eu não tenho a textura. Então o que eu fiz agora, ainda no intercâmbio, né? Ainda no intercâmbio entre o 3D e a imagem, 2D, né? Ainda nesse intercâmbio aqui, eu criei uma ponte entre as duas coisas, que é o material. Material e shader, tá? As duas coisas. É ele que vai fazer a ponte entre as duas coisas. Então vocês entendem agora que eu tenho uma quarta informação aqui. Eu tenho o meu modelo 3D, o meu mapa UV, o material com shader, né? E eu ainda não tenho a imagem. Oh Deus, eu ainda não criei a imagem. Eu tenho que criar a minha imagem, tá? De novo, eu vou criar a imagem, né? Eu vou criar a imagem. Vou lá no meu shading, eu vou criar uma imagem. Se eu der zoom aqui, ó, vocês vão ver que tem um espaço aqui para criar a imagem, criar uma imagem nova, tá? É... Gente, vou voltar aqui, a chamada caiu. A chamada caiu. Eu tô gravando isso, isso vai pro YouTube, né? Então, quem estiver vendo no YouTube vai ver o drama, né? Ficou dramático agora a nossa aula, né? É, enquanto espera, eu vou continuar gravando aqui, né? Então, esse Node vai me dar uma opção de criação de imagem, uma imagem nova, tá? Essa imagem, eu já posso dar um nome para ela dentro do meu processo, então ele deu essa janelinha de criar imagem aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de Rocket Color, né? E aqui eu posso escolher inclusive a cor básica do meu modelo e o tipo de imagem. Eu acho que eu voltei no bate-papo. Não, não voltei. Deixa eu tentar entrar novamente. Acho que eu estou offline, na verdade. Acho que minha internet talvez tenha caído. Boa sorte para meus queridos alunos. Vão ter que ver a versão gravada na íntegra. A gente faz uma revisão disso depois. Eu acho que não tem problema. Mas aqui, ó, eu posso escolher uma cor para minha imagem, se eu quiser. Eu posso inclusive fazer uma imagem transparente, se eu quiser. Então eu posso configurar isso aqui. Depois a gente entra mais nessas configurações para pintar mesmo. E eu posso criar imagens que me mostram como que está o mapeamento da minha textura. A imagem blank é a imagem que vai herdar essa cor. A imagem com grid ou com cor de grid, ela vai ser um padrão automático que vai preencher o espaço. Eu quero criar uma dessas só para demonstração, né? Eu quero mostrar um color grid para a pessoa ver qual que é a relação entre o que eu já fiz e o que eu posso fazer. Então, eu vou criar um color grid aqui. E aí, ó, isso aqui aconteceu, ó.
eu tenho as minhas coordenadas, né? Então, se eu for lá no meu editor de UV agora, editor de UV, vai ter a imagem que eu criei aqui, o Rocket Color é a imagem que eu criei, ela está aqui selecionada. E eu consigo ver, se eu pegar aqui o material, eu consigo ver qual parte do meu modelo encaixa com a minha imagem. Então eu consigo ver, ah, tá, essa face aqui, ó, tá em cima desses pixels, né? Eu consigo ver aqui também, ó, essa parte dessa imagem, mesmo que eu não esteja vendo o UV selecionado, a gente consegue ver uma relação direta. Então, vou selecionar essa face aqui para ficar fácil. Então, a gente consegue ver melhor a relação de coordenada com, com a imagem, né? O que quer dizer que na hora que eu for pintar agora o meu modelo, eu consigo, inclusive, descobrir, por exemplo, vou esconder aqui minha cúpula, né? Vou esconder ela. E ver, por exemplo, olha, meu personagem, eu ia pintar ele, ó, se eu fosse pintar ele aqui, eu ia pintar ele fora do eixo, né? Então, eu posso vir aqui no meu mapa e rotacionar ele para ele ficar de cabeça para cima, né? Ou seja, agora na hora que eu desenhar um personagem, ele vai estar de cabeça para cima aqui no meu UV, tá? Então, é ligeiramente importante a gente fazer esse ajuste aqui, exatamente para poder fazer, né, o alinhamento mais adequado das peças, né? Então, por exemplo, descobrindo agora que a minha asa está de cabeça para baixo, ó. Então, tudo isso que eu fiz, ó, está de cabeça para baixo, né? Então, vamos selecionar aqui essas peças aqui e vamos colocar ela de cabeça para cima, né? Vai ficar um pouco mais justo aqui. Eu também quero pegar essas peças aqui. Essa aqui eu quero continuar deixando ela vertical. Quero continuar deixando ela vertical. Mas é porque eu quero economizar espaço, né? Então eu quero talvez puxar isso um pouco para cá ou deixar isso mais para cá, né? E eu vou pegar minha cúpula, vou deixar ela lá embaixo. Deixa minha cúpula aqui junto com essas outras bolinhas aqui, né? Então isso me deu um espaço aqui que se eu for encaixar outros objetos, é, 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 né, fica mais interessante, né? Mas esse Color Grid tem essa função, né? Deixa eu ver se eu voltei. Deixa eu ver se eu estou voltando agora para o meu bate-papo. Rezando para meus alunos estarem aqui ainda. Ah, rapaz. Pessoas, só lembrando, eu gravo as aulas localmente. Então, se algum dia eu cair do bate-papo, né, é, a aula pode continuar gravada e eu lanço ela no YouTube do mesmo jeito, tá? Então, mesmo que caia a internet, a aula não deixa de ser gravada, beleza? Eu não estou usando o Teams para gravar por causa disso, né? Então, fiquem tranquilos, tá? Não há motivo para pânico, tá? Não há motivo para pânico. Deixa eu dar uma revisada no que eu fiz. Eu imagino que o modelo para vocês agora está parecendo bem diferente. Eu imagino que quando eu caí eu não estava tão longe aqui no processo, né? É, vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Então vamos lá, deixa eu ver se a tela volta a compartilhar. Vamos lá. Então vamos lá. Olha como que tá o modelo agora. Eu imagino que vocês que caiu antes de eu criar a imagem,
Então eu vou refazer esse processo, tá? Eu vou voltar lá no shading e eu vou jogar fora essa imagem, tá? Eu vou jogar fora a imagem. Eu imagino que caiu quando eu estava nessa etapa, não é isso? Alguém confirma para mim se foi nesse pedaço? Ótimo, obrigado, Arthur. Então agora eu vou refazer a imagem aqui, tá? Eu vou criar uma imagem nova aqui, ó, tá? Então eu vou criar uma imagem nova, new, vai dar essa janela de configuração aqui, ó. Eu vou batizar a minha imagem de Rocket. Eu vou chamar ela de Rocket Albedo, que é como é a cor na Unity. Então, esse vai ser o nome. Eu posso escolher cores para minha imagem, ou fazer imagens transparentes. Mas o que eu quero aqui, na verdade, é criar não uma imagem com uma cor, né? Mas uma imagem que seja útil para poder configurar o meu UV, né? Então, a opção padrão da textura é esse blank. O que eu vou fazer é criar um color grid. O color grid ele vai me dar uma série de coordenadas com letras e cores. Então eu vou criar isso aqui, ó, e vou dar OK. É por aqui, ó. As coisas transparentes, a gente está chegando nelas. Eu não sei se vai dar tempo de chegar hoje, mas a gente está no caminho das coisas transparentes. As coisas transparentes, elas podem estar relacionadas com isso aqui, ó, com esse campo aqui, ó. É isso que vai falar que uma parte do meu modelo é transparente, tá? Mas eu também vou ter que configurar isso dentro do meu espaço de transparência aqui e também nas minhas configurações do modelo. Então eu tenho que fazer a conexão e o ajuste do modelo para que tenha transparência, tá? Então a gente está caminhando para isso, tá? Primeiro eu preciso fazer a preparação para a textura. E aí, o que acontece aqui, ó, parte do que vocês perderam na minha queda de internet, eu acho que foi isso que aconteceu, tô supondo que foi a minha internet que caiu, que não é culpa do Teams. Parte do que aconteceu é que, originalmente, a minha asa estava assim, o que quer dizer que ela estava de cabeça para baixo. O meu, é, 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 a minha cúpula estava torta, e essa peça aqui também estava torta. Isso aqui também estava torto assim. Então, com esse grid aqui, ó, eu consigo ajustar as posições do meu V de acordo com a direção que eu achar que é mais interessante para a minha pintura. Então, vamos supor que eu quero que essa peça aqui alinhe de cabeça para cima, né? Vamos fazer ela por aqui, né? Então agora, ó, ela está de cabeça para cima. Então na hora de pintar isso aqui, ó, eu sei que eu estou fazendo nessa direção. O que tiver para cima aqui, está para cima nesse espaço. Eu acho que eu não vou querer esse aqui de cabeça para cima, porque eu quero deixar o V já mais encaixadinho aqui. E eu quero deixar esse espaço para o caso de eu criar um atlas e precisar juntar outro objeto. Então, em vez de eu começar a misturar objetos, esse canto do meu atlas eu vou querer que seja o canto do foguete. Então, eu não vou querer fazer confusão entre objetos, não. Talvez, inclusive, eu consiga fazer até um arranjo melhor, mais justinho, mas aqui para o nosso começo
Acho que está bem claro, tá? Mas aqui, ó, dá para ver inclusive que essa imagem aqui, ó, ela tem mais pixels de trabalho do que o resto. O resto do texto do meu modelo tá assim. Eu consigo ajustar as questões de escala aqui, ó, para poder ter mais pixel de pintura. Então, se você quer uma coisa mais detalhada ou que você vai dar um zoom maior nela, né? Ou que você vai dar um zoom maior, você pode aumentar o número de pixels mudando o tamanho aqui e vendo qual que é a relação de textura. Então, essa imagem, esse tipo de imagem que eu criei, que chama Color Grid, ela não só já é uma imagem que eu posso pintar nela, ou seja, eu já posso levar essa imagem para um software de pintura e pintar nela, como ela me ajuda a finalizar o arranjo da minha textura, né? Ou seja, com essa imagem eu consigo preparar o arranjo para minha textura. Então, o que falta agora é salvar as coisas, né? Salvar as coisas e pintar a textura. Olha que beleza. Então, eu vou salvar o meu objeto, tá? Quando você salva o objeto, vamos lá. Quando você salva o objeto, você está salvando o save do Blender. Vai salvar essa parte aqui, ó. Então, esse é o nosso save, tá? Esse é o nosso save. E a nossa imagem, ela vai ter o save dela, tá? Então a imagem vai ser um arquivo separado na pasta, tá? Então eu vou vir aqui, ó, e vou salvar Save as Rocket Albedo na mesma pastinha lá, ó. Então são dois saves, o meu arquivo de blend e meu arquivo de imagem. Por que que são dois saves? Porque essa imagem eu preciso levar para a Unity. E porque essa imagem eu preciso levar às vezes para um software de pintura. Então, esse aqui vai ser uma imagem que eu vou ter uma cópia dela separada. Na entrega de trabalho, a gente vai ver mais próximo da entrega de trabalho que é bom vocês darem um pack na entrega, mas para trabalhar com a Unity, eu quero poder levar essa imagem aqui, ó, direto para a Unity e poder colocar essa imagem no albedo do meu material. Então eu quero poder colocar essa imagem de pintura no meu albedo. Vamos criar um FBX desse foguete aqui, ó. Deixa eu ir no modo objeto aqui. Vamos no objeto. Deixa eu exportar o FBX aqui, ó. FBX. Rocket FBX, objeto selecionado. Rocket FBX, Apply Transform. Export FBX. E deixa eu levar esse FBX aqui, ó. Esse arquivo FBX para a Unity também. Então, olha só. Que beleza. Ele já entende, né? Ou seja, ele já tem um material que fez essa construção aqui, ó. Então, eu criei esse material, mas eu não precisava dele, na verdade. Ele já fez um material. É... Esse aqui, ó. Ele já fez o material e meu modelo já tem aqui a textura. Eu não pintei essa textura, mas agora, se eu substituir essa imagem, eu atualizo meu modelo, né? Se eu pintar uma textura agora, eu substituo é, 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 esse, né, esse conteúdo, né? E eu vou ter meu foguete pintado. Então essa preparação aqui, ó, essa preparação inicial aqui, ela é fundamental para a nossa pintura de textura. Ou seja, eu preciso criar é, é, vamos colocar Save Image, para vocês lembrarem, né? Ou seja, eu preciso ir no Editing ou no Shading também, tá? A imagem que eu criei aqui, ó, tem um save aqui também, tá? Tem um save aqui dessa imagem. No V-Editing também tem um image, tem um save aqui, ó. Tá? Então, é bom lembrar desse image
Save image, tá? Vamos lá. Tem pessoas aqui que já usam software de pintura 2D, tem gente aqui que trabalha com sei lá, GIMP, Krita, Photoshop, Paint Studio, Procreate, sei lá o que mais. É, quem já tem algum conhecimento de software de pintura, manda aí para mim um brush aí no bate-papo. Tá. Então, queridas crianças que mexem com software de pintura 2D, queridas crianças que usam software de pintura 2D, vocês já podem, vocês já podem nessa etapa levar o seu UV para o software de pintura 2D que vocês preferem, tá? Eu, Nosso tempo está quase no fim, a gente tem só mais 10 minutinhos de aula, e eu vou encerrar esses 10 minutinhos de aula com essa parte. Semana que vem é feriado? Não sei. Enfim, a nossa próxima aula teórica, a gente vai avançar nos processos de pintura e material. Então a gente vai continuar falando sobre isso, tá? Quem estiver vendo essa aula comigo ao vivo tem que entender isso. A gente tem mais aulas sobre textura e colorização. Quem estiver vendo isso gravado no YouTube, se você está vendo junto com a gravação, ou seja, na mesma semana que grava, tenha paciência. Você vai ter que esperar o próximo vídeo. Mas se você estiver no futuro, dá uma olhada na playlist da disciplina em criação de assets 1, porque talvez já exista o vídeo. Sei lá em que ano você está. Você está em 2030, o que aconteceu com o planeta? Mas é importante isso. Vamos lá. Pessoas. Deixa eu ver aqui para quem que vai essa dica aqui, né? Vou falar só para um. Nicolas, essa é só para você, hein? Não conta para ninguém, não. Se você for em UV, exporte UV Layout, tá? Esse comando, tá, Nicolas? Só para você. Segredo. Exporte UV Layout. Ele vai criar uma imagem. Ele vai criar uma imagem. Eu vou mandar o mesmo tamanho da imagem que eu criei, tá? Você pode ver, inclusive, todos os UVs, se você tiver múltiplos UVs, tá? Export UV Layout. E ele vai criar para mim, ó, uma imagem que é isso aqui, ó. Tá? Uma imagem que é isso aqui. Então, deixa eu abrir isso aqui. Eu uso o GIMP porque eu uso o GIMP, tá, gente? Eu não uso o GIMP porque ele é melhor ou pior, não. Eu uso o GIMP porque eu uso o GIMP, tá? Então, software que eu uso, tá? Só comentando, tá? Então, aqui, ó, essa é a imagem da minha textura, né? Essa é a imagem da minha textura. Eu vou colocar a imagem do meu UV também. Vou colocar aqui com uma camada acima. E aí, o que acontece é o seguinte. Do que eu pintar agora numa camada de cor, o que eu pintar numa camada de cor aqui, vai para a textura do meu modelo. Vamos ver como que isso pode ficar interessante. Eu vou salvar uma cópia aqui. Eu vou salvar um projeto aqui só porque eu não quero perder as informações, né? Então salvei no formato do software mesmo. Sei lá, vamos pintar o foguete de cores pouquíssimos criativas, né? Vamos pintar ele de cinza, né? Vamos pegar a ponta desse foguete aqui, ó. Eu vou alinhar isso aqui. Então, eu não preciso seguir mais eu não preciso seguir a linha de corte, eu posso fazer isso arredondado. E deixa eu pintar isso aqui. É, eu quero brush só porque eu sou metido. Então vamos pegar um brush aqui, um pincel só porque eu sou metidinho. Eu tenho um bocado de brush aqui, ó. Vamos pegar
um flat, só porque eu acho bom. Flat. Flat mix. Beleza. E vamos pegar aqui uns dois tons de cor aqui para misturar. Uns dois tons de cor aqui para misturar. Então isso aqui é a ponta do meu foguete. A asa do meu foguete eu vou querer fazer a mesma coisa. Então vou usar minha seleção de laço aqui, ó. Beleza. Eu acho que eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Pintar aqui no color. Lembrando, eu estou pintando uma camada separada. Deixa eu ignorar aqui esse aviso aqui de tempo. Opa, camada errada, obviamente. Deixa eu trancar, né? Vamos trancar essa camada e vamos trancar essa daqui, porque eu não quero perder elas. Então, só para ter textura mesmo, só para ter informação que não é informação do espaço aqui. Vamos pegar, eu vou pegar tipo duas cores aqui, quaisquer dessa espaço, só para fazer uma variação aqui. De novo, eu não tô preocupado se vai ficar bonito, não. Eu tô preocupado se vai ter informação que não é informação. Acho que talvez assim. Deixa eu fazer, talvez aqui. Misturando umas cores aqui. Mas tá bom. Não é ciência de foguete isso aqui, não. É, talvez essa parte de baixo aqui eu queira também num tom aqui. Esse aqui é a parte mais escura, né? Então essa aqui é a parte de dentro, eu quero ela mais escura. Essa lateral aqui, eu vou colocar uma cor diferente só para ficar evidente que eu estou pintando ela de um jeito diferente mesmo. Então, isso aqui é o. Ah, esse aqui é a cápsula. Aqui eu vou fazer. Vamos pegar uma cor mais branquinha, mais azulada. Mas aqui talvez eu queira fazer transparência. Alguém está sempre falando de transparência. Talvez eu queira apagar isso aqui. Para fazer transparente, né? Aí, ó. Deixa assim. Nossa, tem que pintar esse vermelho direito, peraí. Deixa eu ir lá no meu brush. Vou fazer assim. Não tem problema não. Vamos fazer umas manchas qualquer aqui. Não tô preocupado se vai ficar bonito não, tá, gente? Juro pra vocês. Esse espaço aqui, ó. Deixa eu criar uma camada nova aqui. Vai ser o meu personagem, tá? É, eu vou criar um tom mais escuro, talvez aqui. Vou fazer umas manchas aqui. E aqui deixa eu desenhar o meu. Deixa eu fazer uma coisa bem tosqueira aqui. Ahn, Eroded. Então deixa eu fazer um. Eu não gosto de usar branco puro. Vamos usar um amarelão aqui. Vamos fazer um.
Vamos colocar, talvez, vamos fazer mais ou menos um visorzinho aqui. Aí, tá ótimo, tá ótimo. Isso aqui, ó, o que acontece? Eu vou exportar esse cara aqui, ó. Eu vou exportar ele como a cor da minha textura, né? Inclusive eu já posso exportar ele direto no projeto da Unity. Ou seja, eu posso ir lá e substituir mesmo. O que vai acontecer isso na Unity? Vai aparecer minha textura aqui, ó. Então, o que eu testei, o que eu criei vai aparecer aqui, né? Então, a cor que eu pintei lá é a cor que está aqui. E o material, eu vou extrair ele aqui para poder editar. Ó. Vou extrair do Prefab. Sempre um tempinho para o print screen. Extract from Prefab. Vamos criar aqui uma pastinha para os materiais para a gente poder ter isso organizado. E esse material eu vou pedir para ele ser transparente ou para ele incluir a transparência a partir do alpha, né? O fade eu acho que talvez seja melhor. Beleza. A gente já consegue ver alguma coisa lá dentro. Eu vou ter que configurar um pouco mais. E talvez eu queira definir um pouco melhor os parâmetros do material para poder ter um controle disso aqui, né? Mas é só pra mostrar que existe a possibilidade de eu pintar uma coisa lá dentro e ela aparecer no meu material. De novo, eu tenho que ajustar coisas aqui porque a transparência está afetando mais do que o que eu gostaria, né? Ou seja, ele está afetando mais elementos do que o meu interesse. Vamos ver um cutout. Então, na hora de definir a transparência, eu vou precisar, né, tratar melhor o espaço do alfa, alguma coisa assim, tá? E existem outros shaders que vão me dar controles diferentes, né? Então, isso aí pode ficar tranquilo que depois a gente vai ajustar isso para ficar bala. Mas por enquanto, só para vocês verem que existe como acrescentar transparência, né, na pintura. Não tem problema, vocês podem pintar partes transparentes, né? É, o que deve acontecer, na verdade, no nosso processo de finalização, isso a gente vai ver depois, é que é provável que a gente faça no Blender a separação do que é material opaco do que é material transparente. Então a gente deve fazer uma separação disso no Blender, mas isso a gente vê na semana que vem. Como é que a gente faz um índice de materiais para poder separar o que é metálico e o que é opaco, do que é transparente, e poder fazer um material, por exemplo, que pareça mais vidro, junto com um material que pareça mais ferro, por exemplo, né? Então, algo que comporte desse jeito. Mas, por enquanto, vocês podem ter liberdade para pintar, né? Eu daria preferência para os objetos que são opacos, né? Para começar, né? E eu espero que com isso vocês tenham um pontapé inicial para pintar textura. Lembrando, não é obrigatório pintar textura nos modelos dos trabalhos do semestre. Isso é opcional, né? Inclusive nas entregas valendo nota, tá? E a gente vai falar mais disso, então eu espero que vocês consigam perceber gradualmente a importância de um objeto com Vertex Paint, a importância de um objeto com pintura de textura, né? E eu espero também que vocês consigam experimentar alguma coisa durante essa semana para a gente poder aprender alguma coisa no processo, tá? Pessoas, eu estourei meu tempo, não vou poder abrir para perguntas hoje, infelizmente. Quero agradecer a presença de vocês. As dúvidas que vocês tiverem, tragam na aula presencial de quarta. A gente vai tirar elas durante a aula, né? Tem a aba de pintar textura no Blender.
Chama Texture Paint. E aí, a gente chega lá também, tá? A gente eventualmente vai falar sobre isso no curso de jogos, tá? Isso faz parte do conteúdo do curso de jogos. Mas não vou poder abrir para as perguntas, tá? Ó, um bom final de semana para vocês. Na nossa próxima aula prática, vamos tentar abrir o V com qualidade e tentar pintar textura, né? Se aventurem aí na ferramenta, faz backup dos arquivos, tá? Faz versão com vertex, faz versão com pintura de textura e é, na nossa próxima aula teórica a gente continua falando desses processos de pintura de textura e organização de materiais. Obrigado também, além de agradecer para quem participou aqui ao vivo comigo, eu quero agradecer quem está vendo isso no YouTube e teve a super paciência de ver até agora também, mesmo com os erros de internet, queda, né? Foi super drama essa gravação, né? Super dramática.